Pronto. Estamos gravando a aula agora. Como eu estava dizendo, a aula que ela vai encerrar um pouquinho mais cedo. Vai ser só um conteúdo, né, que é as patologias do sistema digestório. E obrigado pela compreensão, viu, turma? Então, quando a gente fala, né, em patologias que comprometem o sistema digestório, primeiramente a gente precisa revisar alguns conceitos, revisar conceitos da anatomia e da fisiologia desse sistema, para que assim a gente possa entender como cada uma dessas doenças ela vai afetar e de que forma ela vai afetar o nosso sistema digestório. Então, nessa revisão, né, como é o sistema digestório, de que forma ele se organiza? O sistema digestório, ou também conhecido como sistema digestivo, ele vai ser ali um sistema que ele é formado por órgãos que são responsáveis por processar os alimentos. Então, quando a gente pensa em sistema digestório, logo a gente vai pensar ali no estômago, a gente vai imaginar a nossa boca, o intestino também, e a gente vai entender que não é só esses órgãos que estão ali presentes, desempenhando funções nesse sistema, né? Então, é um sistema que ele é responsável por processar os alimentos, por absorver os nutrientes que as nossas células elas precisam para funcionar, que o nosso ele necessita para o seu funcionamento. E também esse sistema, não se preocupe não, Jordana, a gente iniciou agora, viu? E também esse sistema ele é responsável por eliminar os resíduos que o nosso corpo ele não vai utilizar, todas as coisas que o nosso corpo ele não vai utilizar, né? Ele não vai aproveitar. Esse sistema ele também vai ser responsável por fazer a eliminação. Então, não só a absorção, né, e processamento, mas também a eliminação. E esse sistema ele vai ser dividido em dois grupos principais: o trato gastrointestinal, ou também, né, que recebe a sigla de TGI, e os órgãos acessórios a eles. Então, o trato gastrointestinal, ele é um tubo contínuo, está ali no formato de tubo, feito ali por musculatura lisa, que tem cerca de 9 a 10 metros de comprimento no ser humano adulto, e que ele vai se localizar iniciando na boca e vai terminar no ânus. Então, aqui na imagem a gente já tem aqui, ó, a representação do trato gastrointestinal. Eita, tô sem um mouse, ficou horrível para passar. Então, do trato gastrointestinal, né? E também, não só do trato gastrointestinal, mas os órgãos que são acessórios a ele, que a gente vai entender cada um desses órgãos e sua função nesse sistema. Deixa eu ver se o mouse pega. O mouse está horrível, eu tenho que tomar vergonha e comprar outro. Deixa eu ver se aqui não pega. Foi. Então, essa tabela, quando vocês tiverem acesso, né, o slide da aula, vocês vão ver que essa tabela vai fazer uma esquematização, um resumo aqui de cada um dos órgãos que estão anexos, que fazem parte do trato gastrointestinal. Para quem entrou agora, a aula acabou de iniciar. Estou fazendo, né, uma revisão, como eu sempre faço com vocês, uma revisão da anatomia e da fisiologia do sistema, antes da gente adentrar mês na parte da patologia, na parte clínica. Então, iniciando, agora a gente vai entender cada um desses órgãos e como é a sua anatomia e sua função. Então, o trato gastrointestinal, né, o sistema digestório, ele vai se iniciar pela boca, mais precisamente ali na cavidade oral. Então, esse órgão, ele vai marcar a entrada do trato gastrointestinal, e ali na cavidade oral a gente tem os dentes, a língua e as glândulas salivares, todos eles desempenhando em conjunto a função da ingestão e da digestão mecânica. Então, a gente vai ter a primeira etapa, a primeira parte da digestão, que é a digestão mecânica, em que por meio ali da mastigação, a gente consegue já quebrar ali os alimentos para que eles sejam digeridos. Então, também tem a ingestão química por meio da nossa saliva,
em que a gente vai ter ali a quebra do amido por meio da enzima amilase salivar e a quebra inicial de gorduras por meio da enzima lingual. Então, essas enzimas elas vão fazer a quebra desse alimento em unidades menores para que elas possam ser digeridas e absorvidas. Então, na sequência, nós temos a faringe. Lembram lá também do sistema respiratório que ela vai ser uma estrutura comum a esses dois sistemas e que ela está localizada na nossa garganta. A faringe, ela desempenha a função de conduzir o alimento da nossa cavidade oral em direção ao esôfago. Então, ali na faringe, a gente tem a epiglote, que também lembram da aula passada que eu falei da função da epiglote, né? Que vai ser uma, uma estrutura que impede que alimentos eles entrem na traqueia, ou seja, eles adentrem ali no nosso sistema respiratório, trato respiratório inferior. Então, essa estrutura ela vai se fechar enquanto a gente está no processo de mastigação, de digestão, para que os alimentos eles não adentrem ao trato respiratório inferior. Então, na sequência, a gente tem ali a passagem, a condução do alimento da faringe para o esôfago. O esôfago ele tem uma estrutura tubular formada por musculatura lisa de aproximadamente 25 centímetros. Então, ele é uma estrutura que ela vai conectar a faringe ao esôfago e ele atravessa o nosso tórax. No esôfago, a gente tem um esfíncter esofágico inferior, que ele vai prevenir o refluxo, com que os alimentos eles retornem. Então, eles vão seguir ali o processo, o esôfago, ele vai ser um tubo formado por essa musculatura lisa, que músculo liso, o tecido muscular, ele faz essa contração. Então, por meio da contração e da descontração, ela faz essa condução do alimento, né, o transporte do bolo alimentar para o esôfago, para o nosso estômago, através dessa contração e descontração, que são conhecidas como ondas peristálticas. E uma curiosidade anatômica também, pessoal, é que mesmo que a gente consuma um alimento de cabeça para baixo, por conta dessas ondas peristálticas, a gente vai ter ali a condução do alimento da nossa boca, da cavidade oral, para o nosso estômago. Então, o esôfago, ele impede o refluxo, o retorno do alimento. Chegando no estômago, o estômago, ele é uma estrutura formada também por musculatura lisa, em formato de J. Ela está ali localizada no quadrante superior esquerdo do nosso abdômen e está logo abaixo do nosso diafragma. Então, ele se divide em porções na cárdia, no fundo e no corpo, e no piloro. Então, o piloro, ali no piloro vai ter o esfíncter pilórico, em que esse esfíncter também, ele vai se abrir, permitindo a passagem do bolo alimentar, e depois ele se fecha, impedindo que esse bolo alimentar, ele tenha um refluxo, ele retorne. No estômago, a gente já também gosta de associar, a gente tem essa associação do estômago sendo o órgão responsável pela digestão, em que o alimento ele vai chegar ali no estômago e ele vai ser processado, vai ser quebrado, vai ser digerido. Então, o estômago ele faz o armazenamento temporário do alimento, ele vai fazer uma mistura do alimento com o seu suco gástrico, em que ele vai fazer essa quebra, esse processo de digestão também, então ele vai digerir o alimento, vai digerir também as proteínas, e o alimento, quando ele é misturado ali, esse bolo alimentar, quando ele é misturado com o suco gástrico, ele é processado, a gente tem ali o alimento virando quimo. Então, esse quimo agora, ele vai seguir o fluxo para o intestino delgado. O intestino delgado, sua anatomia, ele tem um formato ali de um tubo extenso de mais ou menos 6 a 7 metros, em que ele vai ser dividido em 3 partes, o duodeno, o jejum e o íleo. Então, no intestino delgado, é um órgão que apresenta vilosidades e microvilosidades, e essas estruturas, elas vão aumentar ali o campo de absorção, para facilitar ali a absorção desse quimo, né, dos nutrientes desse quimo. Então, o intestino delgado é uma estrutura em que vai ter ali a maior parte da digestão química, ou seja, da quebra do alimento em unidades menores, em unidades que nossas células elas podem receber
e utilizar esse alimento, né, para serem nutridas, para usar esse alimento, para desempenhar suas funções. E ali a gente consegue ter a absorção dos nutrientes mesmo. Na sequência, é, a gente tem o intestino grosso, que também é um tubo, só que um tubo mais curto do que o intestino delgado, de cerca de 1,5 m e de maior diâmetro. E esse tubo ali, ele é dividido no seco, no apêndice, no colo, em que temos as porções do colo ascendente, colo transverso, descendente e o colo sigmoide, por fim. Também a gente tem já a etapa final do trato gastrointestinal, composta pelo reto e pelo canal anal. Então, no intestino delgado, a gente já tem ali a absorção da água e dos eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, eles serão absorvidos ali, no intestino delgado, não, desculpe, no intestino grosso, né? A etapa de absorção de água e desses eletrólitos vai acontecer ali no intestino grosso, e a gente tem a compactuação dos resíduos. Então, começa aquele resíduo que o nosso organismo ele não vai absorver, que ele não vai utilizar, fica ali, começa a ser compactado, ou seja, juntar todos esses resíduos para formar as fezes, e vai ser ali também no intestino grosso, onde a gente vai abrigar a nossa flora intestinal, onde a gente vai abrigar essas bactérias que elas vão também participar dessa compactação dos resíduos, né? Elas vão atuar ali na saúde intestinal. E nisso, no final, já do trato gastrointestinal, a gente tem um reto e o ânus, em que o ânus ele contém seus esfíncteres internos, em que a gente não controla os movimentos eles são involuntários, né? Da passagem desse bolo alimentar, da passagem das fezes, no caso, e o esfíncter externo, que é o ânus mesmo, que a gente consegue ali ter movimentos voluntários, a gente consegue controlar. Então, no reto, a gente tem o armazenamento e o controle também da eliminação das fezes, por meio da defecação. Então, em resumo, né, a gente tem ali o início do trato gastrointestinal, sendo pela boca. Na boca, na cavidade oral, a gente tem a primeira digestão inicial dos alimentos por meio da mastigação e das enzimas salivares, né, que elas vêm da nossa saliva. Então, o alimento ele vai seguir ali o fluxo, passar pela faringe. A faringe tem uma função muito importante de impedir com que esse alimento ele adentre ao trato respiratório, vai passar pelo esôfago, que por meio das ondas peristálticas ele impede o retorno do alimento, ele vai fazer com que esse alimento ele siga o fluxo até chegar no estômago, onde vai ter também um processo de digestão por meio do, do suco gástrico, segue ali o fluxo para o intestino delgado, que tem a digestão e a absorção dos nutrientes, chega no intestino grosso, onde vai ser absorvido toda a água e os eletrólitos, e ali a gente tem a formação das fezes, onde essas fezes serão armazenadas no reto e serão eliminadas pelo ânus. Então, só um momentinho, beber água aqui. Então, gente, né, eu falei para vocês que que o sistema gastrointestinal, o sistema digestório é formado por duas estruturas, que é o trato gastrointestinal e por estruturas acessórias a eles, que não fazem parte propriamente do trato gastrointestinal, mas elas auxiliam ali na fisiologia desse trato. Então, a gente tem ali é, as glândulas salivares, que ficam localizadas na cavidade oral, que são, nós temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, em que elas têm a função de produzir saliva, que vai umedecer o alimento, facilitar com que esse alimento, né, ele siga ali o fluxo, ele seja transportado ali no trato gastrointestinal, e também elas terão enzimas que farão a quebra do alimento em unidades menores para facilitar o processo de digestão e absorção.
Então, a gente também tem um fígado, em que ela vai ser a maior glândula do nosso corpo, e ela desempenha duas funções. A função digestiva, em que, por meio da produção do suco biliar da bile, a gente vai ter a emulsificação, a quebra em pequenas gotículas de gordura. Então, o fígado ele vai ter a função essencial de quebrar a gordura, e também ele tem funções sistêmicas, em que ele vai ali atuar no metabolismo dos carboidratos, onde é que o nosso corpo ele vai utilizar carboidrato. Então, quando o nosso corpo precisar de carboidrato para os nossos músculos, vai ser o fígado ali que vai comandar, ele vai fazer o armazenamento desses carboidratos, de lipídios e de proteínas. Vai também ter ali uma atuação na desintoxicação do nosso corpo. Então, o maior órgão detox do nosso corpo. A gente nem precisa tomar suco verde, um suco detox, porque a gente já tem um órgão detox no nosso corpo, que faz a desintoxicação. Então, todas as substâncias que nós consumimos, né, de medicamentos, o álcool, e o álcool também, é o fígado que faz o metabolismo dessas substâncias. Ele também ele produz, né, proteínas plasmáticas e o armazenamento de vitaminas e de glicogênio, que vai ser utilizado ali pelas nossas células como energia, como uma energia para que elas desempenhem suas funções, para que elas tenham atividade. Então, o fígado que faz esse armazenamento. Então, a gente também tem o pâncreas funcionando como uma glândula mista. Lembra lá do sistema endócrino, que eu falei para vocês do pâncreas, em que ele vai ter ali a atuação de produzir insulina e glucagon, que tem papel na glicose, no controle da glicose do nosso sangue. Ele também exerce uma função exócrina, que é uma função digestiva, em que ele produz o suco pancreático, em que esse suco ele vai ter ali a função de fazer a digestão, fazer a quebra dos alimentos. E ele também tem um papel de produzir bicarbonato de sódio, que vai neutralizar ali a acidez excessiva do nosso estômago. Então, ele vai ter uma função ali de regularizar isso. Quando o estômago tiver com muito suco gástrico, o pâncreas, ele manda ali bicarbonato de sódio para regular essa acidez e manter controlada, manter estável. E como eu falei, né, ele vai ter essa função endócrina por meio da produção de hormônios como insulina e glucagon, que eles vão controlar a glicemia do nosso sangue por meio. Então, o pâncreas ele vai produzir esses dois hormônios e vai mandar para a corrente sanguínea para fazer esse controle, ou para atuar reduzindo ou para atuar aumentando. Então, a gente tem aqui na imagem, né, as estruturas acessórias que a gente visualiza o fígado, que está no quadrante superior direito, enquanto o estômago está no quadrante superior esquerdo, logo acima do nosso estômago. E a gente tem, além disso, outras estruturas anexas ao sistema digestório, como as glândulas salivares, localizadas na cavidade oral, o nosso fígado e o nosso pâncreas. E são estruturas acessórias, porque apesar de não participarem mesmo do processo, elas vão produzir substâncias que vão atuar na digestão. Então, fisiologicamente, anatomicamente, a gente viu, né, como é que se organiza o sistema digestório, mas fisiologicamente, como é que esse sistema ele vai atuar no nosso organismo? Então, no processo de digestão, então a função ali do sistema digestório é processamento, é digestão e eliminação. No processo, a gente tem ali quatro etapas que elas estão interligadas. A primeira é a digestão mecânica, que acontece na nossa boca por meio da mastigação. Então, nós temos ali os nossos dentes, né, fazendo esse processo de mastigação, que vão misturar e impulsionar o alimento. Então, na mastigação, a gente tem a trituração desse alimento para facilitar o processo de digestão.
o peristaltismo ali do nosso esôfago, que vai por meio de ondas rítmicas de contração muscular, vai movimentar esse alimento, transportar esse alimento, se estiver no esôfago, ou transportar o quimo, se estiver ali no intestino, ao do nosso trato gastrointestinal. E a segmentação, que são contrações localizadas que vão misturar o alimento com as secreções digestivas, principalmente ali no intestino grosso. No intestino grosso, não, no intestino delgado, né? Para facilitar o processo de absorção dos nutrientes, para fazer com que esse intestino tenha mais facilidade de absorver ali esses nutrientes. Então, a segunda etapa, que também está interligada, é a etapa de digestão química, que a gente vai ter ali secreção de enzimas para fazer essa quebra desse alimento em unidades menores. Né? Então, nós teremos carboidratos, as proteínas, os lipídios sendo quebrados em unidades menores que são capazes, assim, de serem absorvidas pelo nosso trato gastrointestinal. Então, os carboidratos, eles serão quebrados por enzimas, que são as enzimas amilases, em unidades menores conhecidas como monossacarídeos, ou como a nossa glicose, em que a célula ela precisa da glicose para utilizar e para poder desempenhar sua função. Nós temos as proteínas sendo quebradas por enzimas chamadas proteases, em unidades menores conhecidas como os aminoácidos. E os lipídios, que serão emulsificados pela bile e depois quebrados pela enzima lipase pancreática em ácidos graxos e glicerol, para que assim, né, então basicamente a gente vai ter a quebra desses macronutrientes para que as nossas células elas consigam utilizar, né, para ter energia ali, né, como nutrição da nossa célula. Nisso, a etapa que se segue é a etapa de absorção, que vai ser a principal função do intestino delgado. Tem a passagem ali dos nutrientes que foram digeridos, que foram processados em unidades menores, das vitaminas, dos minerais e da água, né? E vai ser a absorção desses nutrientes para serem mandados para a nossa corrente sanguínea linfática. Então, a gente vai ter a absorção dos aminoácidos e dos monossacarídeos, principalmente ali no jejum e no ilho, e eles vão ser transportados pelo sangue até o fígado. E os ácidos graxos que vêm, que derivam ali da gordura, dos lipídios, eles serão reprocessados, empactados em unidades menores, conhecidas como os quilômetros, e transportados pela circulação linfática, evitando temporariamente o fígado. E no último processo, o processo de eliminação dos resíduos, do material que não vai ser digerido, não vai ser absorvido, vai seguir para o intestino grosso. Então, o intestino grosso ele vai retirar ali a água, os eletrólitos desse material, e o resíduo que fica, que são as fezes, serão armazenadas no ânus até serem eliminados por meio da defecação. Então, pessoal, para que aconteçam as etapas do slide anterior, a gente precisa ter uma regulação. A gente precisa, né, ter ali a atuação do sistema nervoso central para mandar comandos para o nosso trato gastrointestinal para que ele consiga fazer cada uma dessas etapas. Então, nós temos um próprio sistema nervoso ali na parte do nosso intestino, que é conhecido como sistema nervoso entérico, que vai ser uma rede nervosa própria do nosso trato gastrointestinal, que ela vai ser responsável por controlar essas etapas, controlar a motilidade, a liberação das secreções, a liberação, né, dessas enzimas para digerir os alimentos. E esse é um sistema que ele não tem intervenção direta do sistema nervoso central, do nosso cérebro mandando comandos para ele, ele não precisa disso. Ele é autossuficiente, ele é independente, ele se organiza para mandar comandos
no para que o nosso trato gastrointestinal consiga desempenhar suas funções. E a gente tem também ali hormônios digestivos, como a gastrina, produzida no nosso estômago, a secretina e a colicisteína, que são produzidas e liberadas no intestino delgado, e vão regular ali a liberação e a produção do suco gástrico, da bile e de secreções pancreáticas. Ou seja, esses hormônios eles vão mandar comandos para o nosso trato gastrointestinal liberar essas secreções que atuarão ali na digestão dos alimentos. Então, pessoal, já tive a primeira avaliação, ela já está disponível, e eu acredito que a segunda avaliação ela fique disponível próxima semana já. A gente está no final de semana, então na próxima semana que iniciar, já teremos disponível a segunda avaliação também. Então, e quem não tiver acesso ao sistema, né, porque é por meio do sistema que vocês fazem as avaliações, vocês veem o material que ficou gravado, os slides também, falem com seus respectivos coordenadores, para terem acesso ao sistema e não perder, não acabar perdendo, né, o material e as provas. Então, aqui a gente já entra na parte que nos interessa, na parte das patologias do sistema digestório. Pessoal, geralmente eu dou um intervalo. Vocês querem um intervalo, que seria um intervalo muito rápido, de 5 minutos, mas senão a gente segue o fluxo. Tá tranquilo, eu posso seguir, certo? Pronto, então vou seguir. Agora a gente vai falar das patologias, né, das principais patologias que comprometem o sistema gastrointestinal. Então, nisso, a primeira patologia que ela vai acontecer ali na cavidade oral é a estomatite, que também a gente conhece como afta. É uma inflamação da mucosa oral, em que acontece ali feridas, ulcerações. E essa patologia, ela tem como causa, né, e fatores que predispõem distúrbios emocionais, então estresse excessivo, deficiência nutricional também, alterações ali digestivas, então excesso de acidez no, na cavidade oral, abuso de fumo e de álcool, a falta da higiene também da mucosa oral, da cavidade oral, e infecções como candidíase, principalmente em crianças, além da baixa resistência do próprio organismo, principalmente em pacientes acamados ou em uso de drogas que comprometem o sistema imunológico, a gente tem ali fatores que vão predispor ao aparecimento dessa patologia. Então, os sinais e sintomas da estomatite consistem numa a dor que ela vai aumentar com a alimentação, principalmente de alimentos que são ácidos e alimentos quentes. E a gente também vai ter uma visualização, uma avaliação e do paciente que ele vai se apresentar com mucosas, com mucosas avermelhadas, podendo aparecer regiões ulceradas. A gente tem aqui, né, na mucosa oral, essas úlceras, essas feridas, que geram muita dor, muito desconforto para o paciente. O diagnóstico, ele vai consistir nessa inspeção da cavidade oral, então a gente vai avaliar a presença de zonas avermelhadas, de úlceras também, e coleta de material para cultura se houver uma suspeita de alguma infecção. Infecção seja por candidíase ou seja bacteriana. O tratamento para essa patologia, ele consiste ali em reforçar a higiene do paciente, essa higiene da cavidade oral, com o uso de substâncias alcalinas, que elas possam elevar ali o pH, tornar esse pH que está muito ácido a ponto de gerar é, essa irritação e gerar essas ulcerações,
a gente vai deixar esse pH mais básico, como bicarbonato de sódio, leite de magnésia, entre outras substâncias que elas tornam o pH da cavidade oral mais básico. E também a gente vai fortalecer orientações de uma alimentação adequada, de que esse paciente ele evite alimentos que sejam muito quentes, que podem afetar ou piorar também, né, a estomatite, e usar poucos temperos, tem poucos temperos nos alimentos, além de evitar frutas que sejam muito cítricas. Então, a gente vai reforçar que esse paciente, ele tem um controle ali de usar temperos em excesso nos seus alimentos, de evitar também alimentos muito cítricos, muito ácidos, como o consumo de abacaxi, de laranja, de café também, para que esse paciente tenha esse controle desses alimentos, justamente para não piorar ali um quadro de estomatite ou não acabar desencadeando também. Outra patologia que compromete o trato gastrointestinal é a esofagite de refluxo. Então, é uma doença também muito comum que a gente encontra facilmente em adultos e em idosos, que vai ser uma inflamação ali da parte final do esôfago. O esôfago, lembrem lá da função da anatomia, em que ele vai ser uma estrutura tubular, que ela tem ondas peristálticas que impedem ali o retorno do alimento. Então, quando a gente tem ali um comprometimento dessas ondas, esse esôfago ele não está desempenhando totalmente sua função, a gente vai ter ali um refluxo, um retorno desse bolo alimentar para o esôfago, gerando essa sensação de refluxo, um desconforto no paciente, uma queimação. Então, os fatores que predispõem essa patologia é a hérnia de hiato. Então, aqui na imagem, ao final do esôfago, a gente tem um esfíncter. Então, a função desse esfíncter é justamente se fechar após a passagem do bolo alimentar e impedindo um refluxo. Então, quando a gente tem a hérnia de hiato, a gente vai ter ali esse esfíncter não se fechando totalmente e acaba por ocasionar um refluxo, um retorno dos alimentos. O paciente, em decorrência disso, ele vai apresentar uma pirose, uma sensação de queimação na boca do estômago, uma regurgitação também nesses alimentos, eles têm ali um retorno. O diagnóstico dessa patologia é feito por meio da endoscopia e de raio-x. E o tratamento ele vai consistir na utilização de medicamentos que vão reduzir a acidez estomacal, que a gente reforçar, instruir esse paciente a ter uma alimentação em menores quantidades, em que ele divida ali os alimentos que ele consome ao longo do dia em menores porções, para justamente não piorar esse refluxo. Gente, só um momento, desculpe. Tem que avaliar. A azia pode ser um dos sinais do refluxo, mas para diagnosticar mesmo só por meio de endoscopia. A gente avalia a clínica do paciente, os sintomas que ele apresenta. Março, próximo mês, ok. Então, a gente também vai orientar que esse paciente, além de reduzir ali a quantidade dos alimentos, ele consumir esses alimentos em menores quantidades, em menores porções, que ele também não se deite após as refeições para não piorar esse refluxo. Vamos tratar causas adjacentes também, então, se o paciente ele tem ali a obesidade, está com sobrepeso, a gente vai orientar ali o controle do peso, prática de atividade física, a fim de ter esse controle do peso. E em alguns casos, quando é uma hérnia de hiato, ou seja, quando o paciente está com comprometimento do esfíncter esofágico, também temos intervenções cirúrgicas para justamente contornar esse, esse defeito ali, essa patologia, né, que gera o refluxo.
Então, a esofagite vai ser ali uma inflamação do esôfago, mais precisamente, né, dali do esfíncter esofágico. Já a gastrite vai ser uma inflamação aguda ou crônica da mucosa gástrica. Então, como causas e fatores que predispõem o paciente a apresentar gastrite, a gente tem ali distúrbios emocionais, estresse crônico, ansiedade também. Essas alterações, elas comprometem ali o sistema digestório. Então, elas vão aumentar a produção do... Elas vão predispor ao aumento da produção do suco gástrico, o que é, vai gerar ali uma inflamação aguda da mucosa, também erros alimentares, então o paciente faz também um consumo de alimentos muito quentes, excesso de tempero nos alimentos que são mal mastigados e também jejum prolongado vai gerar esse processo de gastrite. Medicamentos que são derivados de anti-inflamatórios comprometem também e predispõem o paciente a apresentar gastrite, porque são medicamentos que aumentam a produção de suco gástrico. Então, o suco gástrico, nosso estômago, ele tem proteção, as mucosas, elas têm proteção contra o suco gástrico. Então, mas a longo prazo, se a gente tem uma produção exagerada, exacerbada de suco gástrico, vai acabar por gerar lesões ali, também na mucosa estomacal. Então, desencadeando esse processo de gastrite. O abuso de álcool e de fumo também, refrigerantes em excesso, principalmente, principalmente refrigerantes que contêm a cola, então Coca-Cola, Pepsi, elas também alteram e aumentam ali a produção de suco gástrico. Não só a produção, mas a acidez do suco gástrico. Então, os sinais que o paciente ele vai apresentar um desconforto abdominal, uma dor ali na boca do estômago, dor de cabeça também. É um paciente que ele vai se queixar de náuseas, ele vai apresentar vômitos também, vai apresentar uma perda de peso, porque o estômago ele já não vai ter essa capacidade. Então, uma capacidade, ele vai ter uma capacidade, no caso, diminuída de absorção. E um paciente, como ele vai apresentar muito desconforto gástrico, ele não vai ter tanto apetite para comer, ele vai apresentar essa queimação, essa azia, que a gente chama por pirose, diarreia, cólicas abdominais também, eructações, ou seja, ele vai, o paciente que ele vai ter muito, que ele vai arrotar muito também, ele tem um excesso ali de gases, e apresenta também um hálito, um mau hálito, né, que a gente chama por halitose. Então, o diagnóstico é feito por meio de endoscopia também, prova de acidez gástrica, então o ácido estomacal ele vai ser avaliado para ver se esse ácido ele não está mais ácido do que o normal. E também casos, né, de suspeita de infecção por H. pylori, a gente também tem uma biópsia, que é feita a retirada ali de uma porção do estômago para avaliar se há a presença dessa bactéria. O tratamento, ele vai consistir em uma dieta zero na primeira fase, para avaliar como é que está ali a produção de suco gástrico, em orientação de repouso físico para esse paciente, e repouso mental também, porque o mental, ele conta muito em alterar ali, em piorar a gastrite do paciente, então, contornar ali as causas que causam estresse nesse paciente, que causam ansiedade, numa dieta branda também, em que a gente vai ter ali o controle de alimentos que são ácidos, alimentos com muito tempero, evitar alimentos quentes. Vamos orientar esse paciente quanto à mastigação, de que ele tem uma mastigação lenta, ele mastigue direitinho os alimentos, em que ele diminua as quantidades que ele consome também, em consumir pequenas quantidades de alimentos várias vezes ao dia, ao invés de ele consumir maiores quantidades em menores vezes ao dia. Vamos orientar também o controle, o que ele evite refrigerantes, de que ele pare de fumar, orientar esse controle, parar de fumar, de usar álcool também, e do controle do café, porque tudo isso impacta ali
na produção, na acidez estomacal, e também no tratamento medicamentoso vai consistir no uso de antiácidos, de medicamentos que vão ali reduzir a dor estomacal, e medicamentos que vão reduzir ali as náuseas e os vômitos, conforme a prescrição médica. Meu mouse está parando o tempo todo. Da gastrite, a gente pode evoluir, se não controlar os fatores que estão causando a gastrite, a gente pode evoluir para uma úlcera péptica. Vamos entender o que significa? Então, uma úlcera péptica, ela vai ser uma lesão, uma ferida, que acontece ali nas mucosas do esôfago, do estômago e até do duodeno, faz parte do intestino delgado, devido a essa secreção exacerbada de suco gástrico do estômago. Então, quando há um descontrole ali da produção de suco gástrico, vai gerar a longo prazo essas lesões. Então, a gente não tem ali uma causa exata, mas a gente tem que distúrbios emocionais, também, novamente, essa parte de estresse crônico, de ansiedade, vão gerar, vão desencadear nesse descontrole ali. Erros alimentares, então, um paciente que ele tem uma alimentação composta excessivamente por alimentos ácidos, por alimentos com muitos temperos, alimentos exagerados em gordura e açúcar, que aumenta a secreção gástrica, alimentos também mal mastigados, então, quando há uma falha desse processo de mastigação, quentes demais ou frios demais. Então, se alguns hábitos também podem ocasionar a, a formação de úlceras estomacais, como o consumo de chimarrão, que é um, uma substância, não, como se fosse um chá muito quente ali, do álcool, do abuso de álcool, de fumo, consumo excessivo de chá, de café, de refrigerantes também, o uso de medicamentos à base de anti-inflamatórios, infecções provocadas por H. pylori e o jejum prolongado. Então, o jejum prolongado, passar horas e horas de jejum, vai fazer com que seu estômago produza suco gástrico e com que esse suco gástrico ele não vai encontrar alimentos para que ele possa digerir. E isso, a longo prazo, vai causando lesões ali no estômago, lesões no esôfago, lesões no intestino delgado. Então, a localização mais comum dessas úlceras serão ali no duodeno, mas elas também podem ocorrer no estômago e nas regiões próximas ao piloro. Então, a incidência ela vai ser maior, ela vai ser mais elevada em homens, na faixa etária de 30 a 50 anos, por conta de questões de fatores assim emocionais, maior estresse, que vai gerar, impactar. Os homens, eles vão passar por maiores situações de estresse. Então, isso vai ali ser propício para o desenvolvimento dessas úlceras. Os sinais e sintomas consistem nessa dor localizada ali na boca do estômago, que a gente chama de epigástrica, que vai ser aliviada habitualmente após comer. Então, náuseas, vômitos também, o paciente vai se queixar, sensação de pirose, ou seja, uma queimação, de azia, né? Anorexia também, produção excessiva de saliva, que a gente chama de cialorreia, é, aparecimento de sangue no vômito, sangue nas fezes. O diagnóstico ele vai ser feito por meio de uma anamnese, então a gente vai conversar com esse paciente, perguntar quais são os sintomas que ele sente, vamos avaliar esse paciente. Também pode ser feito por meio de raio-x, por meio da endoscopia e da prova da acidez, verificar se esse ácido gástrico ele não está com uma acidez elevada. O tratamento ele também consiste ali no controle das secreções gástricas através de antiácidos, né? De medicamentos que vão reduzir a dor que o paciente ele se queixa. Também a gente vai orientar o repouso físico e mental para ter um controle ali, né?
da produção exagerada de suco gástrico, orientar esse paciente a reduzir o consumo de café, de álcool, de chá, de fumo, de chocolate, e orientar também que ele tenha uma dieta equilibrada, evitando ali o consumo de alimentos quentes e que vão estimular, potencializar ali a produção da secreção gástrica. Então, essa imagem é uma imagem de endoscopia em que a gente vê, ai meu Deus, o mouse está horrível, em que a gente vê essas úlceras, essas feridas aqui na região do intestino delgado, né, do duodeno. Então, a úlcera, ela pode ser tanto gástrica como a úlcera duodenal. Então, como são patologias, tanto a gastrite como a úlcera, são patologias que elas têm sintomas parecidos, causas parecidas, a gente tem como cuidados de enfermagem. Fazer com que esse paciente ele tenha um ambiente calmo, tranquilo, que vá reduzir ali a carga emocional, de estresse emocional, de ansiedade. Vamos orientar quanto a importância de ter ali uma dieta adequada, de ter ali uma mastigação adequada também. A gente vai observar o controle das eliminações gastrointestinais. Então, como é que está ali o aspecto das fezes, do vômito do paciente, em busca de sinais de sangramento. Vamos observar também as características da dor que o paciente lhe apresentar, onde é que ela está localizada, a intensidade, se ela vai se aliviar ou não com o uso de antiácidos. Então, vamos fazer também a verificação dos sinais vitais desse paciente, para observar se ele não apresenta hipotensão, e preparar esse paciente para os exames laboratoriais, também preparar esse paciente, né, para o raio-x, para a endoscopia. Gente, alguém conhece alguém ou já teve apendicite? Eu fiz uma cirurgia de apendicite em final de 2024. E é muito engraçado no meu caso, porque assim, a apendicite, ela é tida como uma das dores mais insuportáveis, né? É uma dor que você não consegue ter tanto controle. Uma dor que não passa com nenhum medicamento. Então, eu sentia muita dor, não na boca do estômago, na região aqui baixa do abdômen, eu achava que era cólica. Era uma dor que para mim era uma cólica menstrual. E eu passei umas 2 semanas com essa dor. Eu era uma dor que não passava com medicamento, que eu ia para a UPA direto, tomava medicamento para aliviar a dor, voltava para casa e continuava com a dor. Até que nisso eu comecei. Na última vez que eu fui para a UPA, eu fui umas 4 vezes. Tomei medicamento, mandava voltar para casa. E a dor não passava, não passava, não passava. Então, todo dia eu estava indo para a UPA. Na última vez que eu fui para a UPA, a médica disse: rapaz, vamos fazer uma ultrassom para ver se não está acontecendo alguma coisa, se realmente tem um problema no útero, né? Uma cólica menstrual. Na hora da ultrassom deu para ver que era apendicite. Não, não era uma dor epigástrica, não. Era uma dor no nos quadrantes inferiores, que é nosso abdômen, ele se divide em 4 quadrantes, quadrantes superiores e quadrantes inferiores. Então, era uma dor nessa região inferior completa, nos 2 quadrantes. Era uma cólica menstrual, para mim era uma cólica menstrual, uma dor bem aqui, na região acima da virilha. Na hora que fez a ultrassom, deu para ver que era minha apêndice, que a apêndice ela estava maior, aumentada, era apendicite. Então, apendicite. E é uma patologia que a gente precisa ter uma emergência de atendimento. Então, quando o paciente está com apendicite, está com essa inflamação aguda do apêndice, o tratamento, ele consiste em ele ser encaminhado para a cirurgia, para remover o apêndice. Porque esse apêndice, ele pode estourar e ali ele vai fazer com que diversas bactérias elas fiquem ali na cavidade abdominal. Isso pode gerar até sepse no paciente, ou seja, essas bactérias atingirem a corrente sanguínea, se espalharem. Então, é uma patologia que a gente precisa ter um atendimento rápido. Pode gerar até morte. Então, os fatores que predispõem, né, a apendicite,
é oclusão por fezes endurecidas também, tumores, parasitas, e o esvaziamento ineficiente de alimentos. Então, os alimentos eles vão ficando ali retidos no apêndice. O apêndice é o começo do intestino delgado. Então, os alimentos eles vão ficando ali retidos e isso gera esse processo inflamatório. Ele vai inflamar e ele precisa ser removido. Os sintomas que o paciente apresenta, dor abdominal severa, uma dor muito intensa, que ela não vai passar com nenhum medicamento, e ela vai ser uma dor progressiva, que ela vai aumentando conforme o tempo for passando. O paciente também apresenta febre, náuseas, vômito e anorexia, perda de peso. As complicações, a principal complicação vai ser essa perfuração, ou seja, quando o apêndice ele se rompe e vai resultar ali desse rompimento desse pus, ele vai ter ali contato com a cavidade abdominal, vai gerar também inflamação da cavidade abdominal e isso pode fazer, ocasionar sepse. Então, o tratamento ele é apenas cirúrgico, que é a remoção desse apêndice inflamado. Então, aqui a imagem, ela mostra as fases do apendicite, as 4 fases. O apêndice, ele vai começar a apresentar edema, ou seja, um inchaço, uma vermelhidão da parede. Depois, começa a ter um impedimento do fluxo da circulação ali da área e as bactérias ali começam a se proliferar. Então, depois, esse apêndice, ele vai evoluindo para uma fase de necrose e de um processo inflamatório exacerbado, começa a ter ali a formação do pus, e depois ocorre a fase perfurativa. Só um momento. É só aqui mandando mensagem com relação à avó do meu namorado. Um momento. Pronto. Então, o tratamento ele consiste na remoção desse apêndice inflamado. Outra patologia também muito comum do trato gastrointestinal é a gastroenterite, em que ela é uma infecção simultânea tanto do estômago como do intestino. É aquela infecção intestinal que a gente tem, que gera muita diarreia, vômitos também, muito desconforto. Ela pode ser, ela é causada por micro-organismos, então ela pode ser tanto viral, por bactérias ou por fungos. E ela acontece quando a gente tem uma baixa resistência orgânica, então uma imunidade baixa, né, ela vai ser potencial para que o paciente tenha uma gastroenterite. Os sintomas consistem em náuseas, vômitos e dor abdominal, tipo cólica, um aumento da temperatura corporal, né, febre, geralmente entre 38 a 39 graus, acompanhado de calafrios, evacuações líquidas, fétidas e frequentes, podendo ser acompanhada de muco também e da presença de sangue. O diagnóstico é feito por meio de exame de fezes para que a gente consiga verificar qual a origem, se ela é bacteriana, viral ou fúngica, parasitológico também, e a cultura, para verificar qual o tipo de bactéria tá ali. Em exames radiológicos e até exame de sangue. O tratamento consiste no uso de medicamentos específicos para tratar ali a causa. Se for bacteriana, vai fazer o tratamento. Se for fúngica, né, de acordo com a gente que está etiológico. Medicamentos antieméticos e antiespamódicos, ou seja, tanto para controlar a questão das náuseas e do vômito, como para controlar as dores abdominal. Orientação de hidratação parenteral, se houver vômitos, ou terapia de reidratação oral, se não houver vômitos, né? Da gente manter ali a hidratação, porque enquanto o paciente tá com muita diarreia e vômitos, ele vai ficar desidratado. Então, a gente vai fazer essa reidratação. Dieta, a gente a gente orienta uma dieta zero, enquanto o paciente estiver ali com vômitos, e depois vamos ter ali uma dieta líquida pastosa, pobre em resíduos para não irritar o intestino.
Então, é uma dieta em que ela não gere ali irritação e piore o quadro do paciente de diarreia e de vômitos. As complicações, elas consistem nessa desidratação, já que está perdendo muito líquido por meio dos vômitos, das fezes. Ele também pode apresentar choque hipovolêmico de uma perda excessiva de volume, desnutrição, caquexia, de perder a de ficar desnutrido, e até a óbito se não tratada. Tanto que é muito comum a gastroenterite gerar óbitos em crianças menores de 1 ano se não tratada. Os cuidados de enfermagem, eles consistem na gente isolar esse paciente em caso de uma diarreia infecciosa, controlar as evacuações, então verificar a frequência dessas fezes, a quantidade, a cor, a consistência, e se elas apresentam muco, sangue, controlar os vômitos também. Então, a gente vai verificar todos esses itens de frequência, quantidade, cor e características, fazer o balanço hídrico do paciente. Lembra que eu falei para vocês, né, que o balanço hídrico vai ser o controle tanto dos ganhos como da perda desse paciente, a fim da gente verificar se esse paciente ele não está perdendo volume demais do que ele está ganhando, ou seja, o paciente não está ali apresentando uma desidratação. Controlar os sinais vitais, para que a gente possa verificar se esse paciente não tem ali risco de choque hipovolêmico, de perda excessiva de volume. Vamos ter um controle do peso também, da diurese desse paciente, ou seja, da micção. E manter o paciente com a pele limpa e seca, se ele está apresentando diarreia constante. Já a colicistite, ela é uma inflamação de um órgão anexo ao sistema digestório, que é da vesícula e das vias biliares. Então, ela pode ser tanto de origem aguda ou crônica, e ela é frequentemente associada com colicistite. Colicistite vai ser a presença de cálculos de pedras nas vesículas e nas vias biliares. Então, o mecanismo de formação, a origem, né, da colicistite vai ser por meio da formação desses cálculos, né? Mas a gente não tem ali uma causa definitiva para isso. Nós temos hipótese de que há uma tendência maior em mulheres obesas após os 40 anos. O acúmulo excessivo por meio da alimentação ali, uma alimentação cheia de gordura, vai facilitar ali, vai predispor a formação desses cálculos. Então, por conta disso, a gente tem ali uma inflamação e retenção da bile produzida ali no fígado, e também uma anemia hemolítica, ela vai gerar uma formação excessiva de bilirrubina, e a bilirrubina, ela vai predispor a formação de cálculos também. A bilirrubina, ela é produzida no fígado, então ela vai ser produzida de forma excessiva pelo fígado, e ela vai se acumular ali, formando cálculos. Então, os sinais e sintomas consistem no paciente, ele se referiam a cólica ali na região do fígado, náuseas, vômitos, apresentar um amarelamento também da pele, das mucosas, as fezes esbranquiçadas, porque o fígado está gerando muita bilirrubina, urina escura, também, uma dor intensa ali na localização do fígado. E se for uma colicistite de origem crônica, uma colicistite crônica, o paciente ele vai se queixar de cólicas frequentes, intolerância também a alimentos gordurosos. Então, na hora que ele consumir alimentos muito gordurosos, ele vai apresentar muita náusea, diarreia também, dor no hipocôndrio direito, ou seja, na região ali em que se localiza o fígado, acompanhada por uma sensibilidade ao toque, à palpação. O diagnóstico, ele consiste no exame clínico, então a gente vai verificar se esse paciente ele apresenta essa dor, essa sensibilidade na região em que se localiza o fígado. Vamos palpar esse fígado, inspecionar também a pele e mucosa, elas estão amareladas. Também temos exames de imagem que verificam ali as vias biliares e a vesícula. Vamos também ter exames laboratoriais que eles vão dosar a bilirrubina para ver se ela está sendo produzida em excesso, e até uma ultrassonografia para verificar como é que se apresenta as vias e a vesícula biliar.
O tratamento, ele consiste no uso de medicamentos antiespasmódicos, ou seja, medicamentos que vão reduzir ali a contração, reduzir essa queixa de dor do paciente, e medicamentos antieméticos que vão reduzir a náusea e os vômitos, na orientação e na prescrição de uma dieta que ela seja reduzida em gordura. Então, a gente vai orientar que esse paciente ele evite queijos, ovos, cremes, frituras também, evitar ali, o consumo de bebidas alcoólicas e excesso de condimentos nos alimentos, e até tratamento cirúrgico, né? Quando há casos de formação de pedras nas vesículas, que elas sejam removidas por meio da colicistectomia. Então, a colecistite, a gente tem ali pedras nas vesículas que elas vão fazer com que as vias biliares elas sejam obstruídas. E isso vai gerar um processo inflamatório. Então, causa muita dor no paciente e desconforto, porque há uma obstrução das vias biliares. A gente travou um pouco. Pronto. Então, a gente tem também, né, como uma das patologias mais frequentes que a gente pode encontrar ali nos pacientes, quando se refere ao trato gastrointestinal, é a constipação intestinal, em que a constipação ela vai ser utilizada quando a frequência ela está anormal, ou seja, diminuída ou irregular das fezes, da defecação. A gente tem um endurecimento anormal dessas fezes, fazendo com que o paciente ele se queixe ali de dificuldade para evacuar, apresentando ali muita dor durante as evacuações, uma diminuição da frequência do volume das fezes, e essas fezes elas vão ficar retidas ali no reto por um período de tempo prolongado. Então, isso vai fazer com que as fezes elas fiquem mais ressecadas e o paciente tenha dificuldade de evacuar. As causas podem ser medicamentosas, então, o uso de medicamentos ali como antidepressivos, antihipertensivos, medicamentos opioides também que reduzem a dor, né, que funcionam como analgésicos, medicamentos antiácidos que contêm alumínio e ferro, vão fazer com que as fezes elas fiquem mais ressecadas. Distúrbios retais e anais também, então o paciente, se ele apresenta hemorroidas, fissuras anais, ele vai ter ali muita dor, dificuldade para evacuar, condições metabólicas e neurológicas, diabetes, doença de Parkinson, esclerose múltipla, que também pode desencadear episódios de constipação. Então, envenenamento por chumbo, a falta de prática de atividade física, uma vida muito estressada, e alimentos que são pobres em fibras, além de uma quantidade inadequada de líquidos, tudo isso vai predispor a constipação. Os sinais e sintomas consistem em uma dor e uma distensão abdominal. Então, o paciente ele apresenta ali um abdômen maior, um apetite diminuído, além, né, da falta de evacuações. O diagnóstico ele consiste no exame físico. Então, a gente vai avaliar o abdômen do paciente, vamos conversar com esse paciente, conversar com relação à frequência das fezes, como é que estão a consistência, quantas vezes ele evacua ao dia, se ele apresenta dificuldade para evacuar, e até raio-x para verificar ali é, o, a, a retenção de fezes no reto. Complicações consistem em hipertensão arterial, então o paciente vai fazer muito esforço para conseguir evacuar. Isso vai elevar ali a pressão. Na impactação fecal, então, ou seja, essas fezes ficam retidas ali no reto. E hemorroidas e fissuras também. Tratamento consiste na interrupção do uso abusivo de laxantes, uma dieta que ela seja rica em fibras, então a gente vai incentivar esse paciente a consumir aveia, a consumir alimentos como, por exemplo, maçã com casca, que tem muita fibra ali, que vai facilitar a formação das fezes, orientar também ao aumento da ingestão de líquidos, que esse paciente beba bastante água, e exercícios físicos também, para estimular ali as ondas peristálticas, estimular ali o trato gastrointestinal. E o uso de medicamentos laxativos para facilitar as evacuações, enemas também e até supositórios. Vão fluidificar as fezes.
Os cuidados de enfermagem consistem em informar o paciente sobre hábitos melhores de vida, né, prática de atividade física, uma alimentação mais regular, mais regrada, aliviar a ansiedade em relação aos procedimentos. Então, a gente tem um enema, o flitenema, que é a introdução de, de uma substância que vai emulsificar as fezes, facilitar com que o paciente ele consiga evacuar. E é um procedimento que ele é constrangedor para o paciente, então a gente vai dar essas orientações, vamos dar suporte emocional e físico também para esse paciente, explicar o procedimento para reduzir a ansiedade. A diarreia também já vai ser o contrário da constipação, então vai ser um aumento. Quanto à constipação, a diminuição, a gente tem a diarreia sendo um aumento da frequência desses movimentos intestinais, então um aumento da frequência das evacuações, o paciente passar a apresentar mais de 3 episódios, né, de evacuações ao dia. Não aumenta a quantidade das fezes e uma consciência alterada, em que as fezes elas se tornam mais líquidas. Então, citar os sinais e sintomas, essa frequência aumentada, dor abdominal, uma distensão também, um aumento dos ruídos intestinais, porque o trânsito intestinal está mais aumentado, os movimentos intestinais eles estão maiores. A anorexia também, que a frequência do trânsito intestinal vai fazer com que os alimentos eles não sejam tão bem absorvidos. Então, o paciente vai apresentar perda de peso e sede também. Perde muito líquido por meio da diarreia. Desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico também, ele vai perder muito sódio, muito potássio na diarreia, muito líquido. Complicações como arritmia cardíaca, então, por o paciente ele perder muito potássio, e o potássio ele apresentar ali papel na contração cardíaca, esse paciente ele pode apresentar arritmia cardíaca, uma diminuição também da micção, fraqueza muscular, parestesia também, uma queda da pressão, hipotensão, anorexia e sonolência. Então, fezes líquidas, elas são características da doença do intestino delgado, enquanto fezes semissólidas, a gente vai ter ali uma associação com distúrbios do cólon. Fezes volumosas e gordurosas, elas vão sugerir que esse intestino ele não está tendo tanto uma absorção boa. E a presença de mucos e pus nas fezes, ela vai denotar ali um processo é, de inflamação da de enterite, ou seja, inflamação ali no intestino delgado. Gotas de óleo, se o paciente, durante as evacuações, ele percebe que as fezes são muito oleosas, que acaba evacuando um pouquinho de óleo também. Vai ser uma questão de insuficiência hepática, hepática não, pancreática. E diarreia noturna pode ser uma manifestação de neuropatia diabética. Então, quando a diabetes está totalmente descontrolada, o paciente ele apresenta essa diarreia noturna, vai ser um dos sintomas. O tratamento ele vai consistir ali em controlar os sintomas e prevenir as complicações. Então, a gente vai reforçar ali o aumento da ingestão hídrica e também fazer uma reidratação de eletrólitos, então sódio, potássio, a gente vai repor. O uso de medicamentos ali para reduzir essa diarreia, antibióticos para tratar se for de origem bacteriana, anti-inflamatórios, medicamentos que reduzem cólicas, a ingestão de alimentos simples, não gordurosos e também que sejam pobres em fibras para não estimular muito mais esse trânsito intestinal. Fazer o suco de sucos que vão reduzir ali, que vão ter ação constipante, como o suco de limão, e os cuidados de enfermagem, eles consistem em a gente observar ali e anotar a frequência das fezes, o aspecto, o volume, né, acompanhar, administrar as medicações que forem prescritas como antibióticos, anti-inflamatórios, e observar os sinais e complicações, né, do paciente acabar tendo, por conta da diarreia, acabar desenvolvendo muita desidratação.
A gente também tem ali a hepatite, que é uma doença inflamatória que acontece no fígado e normalmente é causada por vírus. Então, os vírus mais conhecidos serão os vírus A, B, C e o D, e por isso vai originar o nome das hepatites, hepatite A, B e assim respectivamente. O diagnóstico, ele consiste no exame físico, então a gente faz a inspeção da pele, das mucosas, elas se apresentam amareladas, na palpação do fígado. Tem também exames laboratoriais que a gente vai pesquisar se tem ali o vírus da hepatite B, na dosagem de bilirrubina, se ela não está sendo produzida em excesso, dosagem também de enzimas hepáticas, como TGO e TGP, que elas vão verificar ali a função do fígado, se o fígado está com função comprometida. E até uma biópsia hepática. O tratamento não tem um tratamento específico para hepatite B, mas a gente tem tratamento para aliviar os sintomas. Então, vamos orientar o repouso no leito e uma nutrição, garantir uma nutrição adequada. Para evitar a fadiga excessiva do paciente, a dieta ela deverá ser baixa em calorias e baixa em gorduras, aumentar ali o consumo hídrico também, orientar que esse paciente consuma 3 litros de água ou mais, e manter a higiene pessoal, porque o paciente vai apresentar maior facilidade de lesão de pele, por conta do excesso de bilirrubina que causa esse amarelamento da pele, o paciente também ele vai se queixar de muito prurido, muita coceira. Então, a gente vai ter ali o controle da higiene da pele, e também de cortar as unhas para que ele não gere lesões nessa pele. Os cuidados de enfermagem consistem no isolamento do paciente. Então, a gente vai, quando a gente for cuidar desse paciente, vamos utilizar luvas e avental para nos proteger e para proteger os outros pacientes. Cuidados especiais com seringas, agulhas, talheres, para evitar ali contaminação. Comadres e papagaios devem ser de uso exclusivo do paciente também. Vamos proporcionar repouso, garantir que esse paciente tenha repouso adequado, estimular a ingestão da dieta, da hidratação também, observar como é que estão as eliminações intestinais desse paciente, fazer o controle do balanço hídrico, manter as unhas cuidadas e limpas, e orientar para que esse paciente não se coce, dar banho com soluções emolientes, para aliviar ali a coceira excessiva, observar sinais de complicação, como presença de vômito com fezes, fezes com, desculpa, vômito com sangue, fezes com sangue também, a presença de distensão abdominal, vamos administrar medicamentos que vão reduzir ali a coceira, antialérgicos, tranquilizantes, antieméticos, conforme prescrição médica. Então, né, aqui a imagem, ela esquematiza como são os sintomas da hepatite, e quando a gente fala em icterícia, é justamente essa vermelhidão, ou esse amarelamento da pele das mucosas por conta do excesso da bilirrubina. E a gente também tem a cirrose hepática, que ela vai ser uma lesão do tecido hepático seguido de um processo de cicatrização. Então, a hepatite, se não controlada, se não controlar os sintomas, ela pode evoluir para um processo de cirrose. O abuso também de álcool, ele pode desencadear processo de cirrose hepática, né, dessa lesão ali prolongada no fígado. Então, as causas serão alcoolismo, desnutrição, exposição a substâncias hepatotóxicas, como medicamentos por muito tempo. Esse tossomose vai afetar também o fígado, gerando essas lesões, obstrução biliar crônica e os processos infecciosos, que são as hepatites. Então, os sintomas iniciais serão febres, a icterícia, náuseas, vômitos, aumenta a flatulência, ou seja, o paciente vai apresentar ali muitos gases, distúrbios intestinais, então diarreia ou constipação, um aumento do fígado, conhecido como também a hepatomegalia, e uma fraqueza muscular. Então, os sintomas a longo prazo serão a diminuição do fígado, um aumento do baço, ascite também,
Então, icterícia, hipertensão portal, ou seja, a hipertensão ali das artérias hepáticas, aranhas vasculares, então, o aumento ali da circulação ao redor do fígado, um edema, esquimose, então, manchas roxas na pele, anemia, hemorroidas, presença de sangue nos vômitos, sangue nas fezes, uma fraqueza muscular, cãibra muscular, tremores, até delírios e confusões o paciente apresenta. Diagnóstico, ele consiste em exames laboratoriais para verificar a função hepática, então a gente vai dosar TGO, TGP, bilirrubina e albumina para ver se estão elevados, biópsia hepática, tomografia, laparoscopia e ultrassom para verificar o tamanho do fígado. O tratamento consiste em reduzir a atividade física, porque esse paciente ele vai apresentar muito cansaço, numa dieta que seja baixa em proteína, aumentar as vitaminas também, aumentar as calorias desse paciente, porque ele vai ter uma perda de peso acentuada, reduzir o sódio e as gorduras também, suspender completamente o consumo de álcool e utilizar medicamentos a fim de tratar também, a fim de tratar os sintomas, como corticoides, diuréticos, vitaminas, antiácidos, de acordo com a prescrição médica, para aliviar esses sintomas. E as complicações, se a gente não trata uma cirrose hepática, vai ser o aparecimento de uma hipertensão portal, o aparecimento de ascite, daquele abdômen distendido, aumentado, é, de varizes também esofagianas, de convulsões e até coma. Então, o fígado, a diferença de um fígado normal para um fígado cirrótico é justamente esse processo de fibrose, em que tem ali uma lesão no fígado e no processo de cicatrização a gente tem a formação do tecido fibrótico. Então, e a cirrose hepática, título de conhecimento, é uma das complicações do abuso excessivo de álcool, do consumo prolongado de álcool, vai gerando muita lesão no fígado, esse fígado ele vai cicatrizar dessa forma, e se apresentando um fígado cirrótico, então ele vai ter ali uma perda da função, gerando todas essas complicações. Alguma dúvida, pessoal? Nossa, eu não, nem tinha visto aqui você tinha ele gravando, achei que, né, que ela não estava gravando. Então, a primeira prova está disponível para vocês, e como eu falei, a segunda prova ela fica disponível durante a semana, que vai ser do sistema endócrino e do sistema respiratório e sistema digestório. Vou para a gravação.